por falar em sequência de Série B, hoje também tem outro jogo muito importante e mais importante ainda, na minha opinião, para o técnico Gilmar Dalpozo. Ele chegou no Sport num momento não tão bom, não conseguiu ainda mostrar para que veio, não conseguiu ainda vencer nenhum jogo e nem mostrar o que o Sport e o que os torcedores rubro-negros querem ver dentro de campo. E hoje o Sport tem um jogo contra o Goiás, fora de casa, precisa da vitória. Goiás e Sport fazem um confronto direto nessa quarta-feira pela Série B. A partida será disputada na Serrinha, em Goiânia. A diferença entre as equipes é de apenas 1 ponto. O Goiás soma 21 pontos e o Sport tem 27. O time goiano chega em melhor momento. Venceu a Ponte Preta na última rodada e não perde há 4 jogos. Além disso, o técnico Mozart segue invicto no comando da equipe. A expectativa é de fechar o primeiro turno em alta. Já o Sport tenta encerrar uma sequência negativa. O Leão não vence há 7 rodadas. É a pior marca do clube na história da Série B. Gilmar Dalpozo também busca a primeira vitória no comando rubro-negro. Até aqui, são 2 derrotas e 2 empates. No Goiás, a principal mudança é na defesa. Luizão deve substituir Ramon Menezes. No meio, Lourenço disputa uma vaga entre os titulares. No Sport, são 4 desfalques. Zé Lucas foi preservado enquanto negocia uma transferência. Marcelo Benevenuto, Barleta e Marlon Douglas cumprem suspensão. Em compensação, Cleison está de volta. Os reforços Kaique e Dudu Teodora também ficam à disposição. Os 2 podem começar jogando nessa noite. Lo tomamos como una final. Es un partido que puede cambiar la historia nuestra para lo que viene. En todos los equipos hay rachas buenas, hay rachas malas. Y bueno, ahora estamos en una no tan buena, pero bueno, también es tiempo, es trabajo y lo estamos haciendo. Como ya dije, hay un gran grupo, hay una gran unión y eso va a llevar a buenos resultados. Olha aí o Diego Fernandes falando, vou pedir para minha produção depois, eu vou trazer Netinho aqui, eu acho, viu, quando o Diego Fernandes estiver falando, para ele traduzir o que o jogador fala. Agora, Edinho, tradução mesmo, quem está querendo é o torcedor do Sport, que traduza mesmo como é que o time vai entrar dentro de campo para poder começar a vencer, né? Porque o Sport também está numa situação não tão boa na competição. O Sport que chegou a ser líder do Campeonato Brasileiro, hoje também não consegue mais jogar como o torcedor gosta de ver, como quer ver, e tem um jogo importante fora de casa. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse jogo e principalmente sobre essas ausências que não vão poder jogar por conta da suspensão. Não, sem dúvidas, a ausência que mais o time, né, vai sentir é de Barleta, né? O jogador que desde o início da temporada, que chama a responsabilidade, que vai para cima, que busca o drible, busca algo diferente, né? Esse jogador realmente diferente. Eu acho que desde o começo do ano o Sport ainda não conseguiu desempenhar um bom futebol, tanto com o Roger como com o Márcio Goiano e agora também com o Gilmar Dalpozo. A gente não vê um jogo assim, a não ser os 2 contra o Náutico, né? Que foi o da volta do Pernambucano, que o Sport foi campeão dos aflitos, e também o da Série B, que o Sport jogou bem ali na ilha, que foi nossa última vitória, inclusive. Então, assim, a gente hoje não tem uma perspectiva de que o Sport vai jogar bem, porque realmente é um time muito desorganizado, é um time que leva gols bobos, é um time que não consegue segurar um resultado, né? É um time que realmente ainda está muito desorganizado, principalmente pela montagem de elenco que foi totalmente assim desorganizada e errada, né? Desde o começo. Os resultados foram acontecendo, as vitórias foram aparecendo e muita coisa foi sendo maquiada, né? Então, assim, de verdade a gente não tem uma perspectiva de que o Sport vai ganhar do Goiás. Lógico, a gente vai torcer, a gente espera, quer que o time ganhe, mas de verdade a gente olhando pelo lado mais realista, assim, a gente não vê que o Sport possa entregar um bom resultado hoje, porque o time não consegue encaixar, o time não vem jogando bem e o Gilmar Dalpozo já chegou com uma pressão absurda, né? Desde a sua última passagem por aqui. Então, também na Série B ele foi demitido naquele tempo, né? Assim, o Sport não conseguia desempenhar e aí ele já chega também com essa pressão e a gente esperava que por ser uma troca de treinador, um treinador mais experiente, o time iria dar uma melhorada e aí o time parece que piorou, né, com a chegada do Gilmar Dalpozo. Então, assim, realmente é uma situação bem complicada. O Sport está indo no mercado, né, está buscando alguns jogadores, está contratando jogadores, também está botando alguns jogadores para ir embora, emprestando, enfim, devolvendo.
E eu acho que é algo que tem que ser feito mesmo, não tem como continuar da forma que está, né? Ô Edinho, você falou aí o técnico de Mar da Pouso chegou com jogadores já, com o time formado, e a diretoria do esporte tinha dito que faria contratações pontuais, em setores pontuais, só que ontem o discurso já mudou. O presidente do esporte, meu amigo, um abraço para você, viu, Matheus? Esqueci agora o nome. Tô dizendo porque eu tô perturbada da cabeça, viu, Edinho? Matheus Souto Maior, eu ia dizer Matheus Lopes, Matheus Souto Maior. Matheus Lopes tá falando de mim, viu? Cheiro pra você também, Matheus. Matheus Souto Maior, que a gente tava conversando, né? Conversou já, eu visitei ele há uns 2 meses atrás, a gente conversou um pouco sobre a situação do esporte. O esporte não estava tão mal como está agora, né? Mas o Matheus, ele se mostra muito seguro, né? No que ele fala, no que ele diz, no que ele faz ali sob o comando do time. Só que a diretoria do esporte, sob o comando do Matheus, tinha dito que faria contratações pontuais nos setores, em alguns setores. Só que aí esse discurso mudou com a chegada de Gilmar Dalpozo, que disse que precisa de jogador em cada posição. E aí eu queria saber se você concorda, se realmente precisa de um zagueiro. Vai ter a estreia do Kaique, provavelmente hoje. Mas se você concorda com isso que o Gilmar falou, tem que ter realmente um jogador em cada posição? Eu concordo com o que ele falou, porém eu fico preocupado. Fico preocupado porque, como você falou, é uma mudança de rota em um curto tempo, assim, absurdo. Porque se a gente for ver hoje, realmente, o esporte precisa em todas as posições de jogadores. Mas a gente precisa principalmente de um camisa 10. E esse era o discurso da gestão, da diretoria, né, do Ítalo Rodrigues, do futebol, que eu acho que está tendo um papel, assim, uma voz muito alta dentro do futebol do esporte, que eu não concordo. Eu acho que o Ítalo Rodrigues, acho que sim, pode ser um profissional daqui a alguns anos, muito bom, mas eu acho que ele ainda é muito verde no futebol. E a gente sabe que no futebol tem que ter a experiência, tem que ter a malandragem, e eu não vejo isso no Ítalo Rodrigues, né? Então, assim, era o discurso de que a gente precisa de um camisa 10. E hoje a gente precisa de todos os setores. Então, assim, é uma mudança de rota, assim, muito rápido, e parece que está todo mundo perdido dentro do esporte. Parece que, assim, a gente sabe, o torcedor do esporte sabe que a gente precisa, assim, de contratações, precisa de reforços pontuais para chegar e jogar, é reforço, não contratação. Contratação é aquele cara que chega e fica no banco. O esporte hoje ele precisa de reforço. Jogador que chega, bota a camisa e joga, né? Então, eu acho que foi uma mudança muito radical, está sendo uma mudança muito rápida, né? E principalmente um clube que não tem dinheiro. O esporte ele não tem dinheiro, está numa situação bem complicada. Então você não tem uma estratégia certa. O esporte hoje eu digo que ele vive numa situação que ele não pode errar. A gente sabe que vai acontecer erros, mas ele não pode errar. Quanto menos errar, melhor. Porque senão vai acontecer do jeito que está acontecendo, né? Então, assim, acho que pontos para a gestão nessa questão de ter colocado alguns jogadores para ir embora, né? Alguns jogadores que não estavam rendendo. Mas, assim, ainda tem mais jogadores para ir. Eu acho, na minha opinião, tem mais jogadores para ir e também tem muitos jogadores para chegar. Eu acho que a gente precisa, é o que eu digo, a gente precisa principalmente de um camisa 10, a gente precisa de um ponta esquerda, né? Tá chegando agora o Diego Hernandes, espero muito que ele consiga entregar. E também um volante, né? Com essa possível saída do Zé Lucas aí, tá em negociação, a gente vai precisar muito de um volante, não tem como a gente tá contando ainda com o Zé Gabriel, né? Desde o começo do ano aí, a gente sofrendo com o Zé Gabriel, a gente ainda tem que terminar o ano com ele. Boa. Edinho falou aqui um pouquinho do esporte. A gente vai falar mais um pouco do Clube Rubro-Negro, porque tem jogo hoje à noite. O torcedor quer se atualizar de tudo o que está acontecendo no clube. Mas antes de mostrar, de falar de uma reportagem também que a gente vai trazer aqui o debate com o Edinho, eu quero mostrar uma visita que o esporte fez ontem, recebeu uma visita ontem do Sandro Goiano. O jogador ganhou uma camisa personalizada. E aí a gente vai mostrar um pouquinho de como foi essa visita. Vamos embora. A preparação do esporte em solo goiano teve um encontro especial e cheio de boas memórias, com a presença de um jogador que marcou época vestindo a camisa rubro-negra. Antes do início das atividades em Goiânia, que aconteceu na tarde desta terça-feira, no CT do Atlético Goianiense, a delegação rubro-negra em Goiás recebeu a visita do ex-volante Sandro Goiano, um dos grandes nomes na conquista do título da Copa do Brasil 2008. Para celebrar a ocasião, Sandro foi presenteado com uma camisa personalizada contendo o seu nome e o número que tantas vezes usou vestindo a camisa do Leão, o número 8. Naquele ano da Copa do Brasil, a torcida nos carregou, comprou uma briga gigante, né? Ali, acho que tem que ser assim de novo, tem que acreditar que dá. Estamos aí
pouco da metade do campeonato aí, mas o Sport tá brigando e vai brigar até o final, mas precisa de você, torcedor, aí para ajudar esses jogadores aí a tentar fazer seu melhor, e fazendo o melhor a gente consegue nosso objetivo, que é ficar entre os 4 primeiros. E tá todo mundo na torcida para que o Sport consiga essa vitória fora de casa. Tem que vencer, não pode mais perder. Agora vamos para uma polêmica aqui, um assunto que rendeu muito essa semana, Edinho, nas redes sociais, na imprensa, na mídia toda esportiva, que foi uma questão de um dinheiro que entrou para o Sport na época que o Sport era dirigido pelo presidente Yuri Romão. E aí esse dinheiro entrou, mas saiu e não teve muita... O pessoal está querendo saber para onde foi o dinheiro, o que é que aconteceu. E aí eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa polêmica, porque não foi um dinheiro pequeno, né? Foi um dinheiro grande e o torcedor, que já não estava muito satisfeito com o desempenho da diretoria do Yuri Romão e, enfim, seus diretores, ficaram bem mais chateados depois que essa polêmica e esse assunto surgiu. Isso foi uma entrevista, né, que estava com o presidente, Matheus Souto Maior, e também o vice-presidente do jurídico, Lucas Leite, e foi perguntado para eles sobre essa questão, né, desse dinheiro que tinha entrado na conta do Sport e logo depois foi para uma conta de uma empresa que tem como sócio-diretor o ex-presidente Yuri Romão, né? E o Sport não tinha identificado, né, porque segundo o Yuri Romão, esse dinheiro teria sido emprestado por ele mesmo, né? Ele emprestou esse dinheiro. E a gente sabe que isso acontece muito, o presidente empresta para o clube, enfim. Mas o Sport não tinha identificado, né, esse empréstimo do presidente Yuri Romão para o Sport. E aí esse dinheiro saiu e aí tá um rolo gigante na justiça. Aquilo que infelizmente, Fernanda, é o que vem rondando no Sport nos últimos anos, é a briga política, né? Infelizmente é a briga política e são coisas que a gente não pode deixar de cobrar. Eu acho que do ano passado, né, a gestão do Yuri, ela precisa ser muito cobrada, mas também a gente não pode deixar de esquecer também do Sport de agora. A gente também não pode deixar de cobrar o agora, a gente não pode deixar de olhar para o agora, né? Sem dúvidas, o que aconteceu no ano de 2025 vai refletir durante muitos anos. Então, o torcedor ele não pode esquecer, né? Então, infelizmente, é uma briga política que sempre vai se perpetuar por muitos anos dentro do esporte. E, infelizmente, quem sofre somos nós, torcedores, que amamos, que vivemos esse clube, né? Que gostamos de ir para jogo, que gostamos de ser campeões, né? E isso não vem acontecendo, principalmente por isso. A briga de ego, uma briga política, um querendo estar no poder do outro. Enfim, é triste, mas esperamos aí que com o tempo isso possa ser mudado. E essa briga política sempre aconteceu, né? Não é a primeira vez, não vai ser a última, mas que o esporte consiga tomar jeito aí para que a gente eu não vou dizer nem cair, porque ele cair eu acho muito improvável, mas tentar pelo menos, se for continuar nessa Série B de Campeonato Brasileiro, fazer uma competição nivelada, sabe? Não fazer uma competição tão pífia como foi a do ano passado na Série A da competição. Agora a gente vai pro nosso Bora Palpitar, que hoje tem esporte em campo. Vamos ver como é que a galera tá animada. Olha aí, eu coloquei 2-0 Goiás. Não acredito que o Sport vença esse jogo. Não tô torcendo contra, tá? Mas o andar da carruagem, eu acho que o Sport não vence esse jogo. Netinho colocou 2-0 Sport, Felipe Luna colocou empate, Thaís colocou empate 1-1, Matheus Lucas 1-0 Goiás, Jona colocou empate 2-2, GG foi longe, colocou 4-1 para o Goiás e o Carlinhos colocou 1-0 Sport, ou seja, tem mais gente achando que tá perdendo, que vai empatar, do que gente otimista achando que vai ganhar. E agora eu quero ouvir do Edinho, que é torcedor rubro-negro, tá animado, acha que o Sport traz esses 3 pontos, Edinho? Ou vai ficar no empate ou vai trazer mais uma derrota? Rapaz, eu acho que fica no empate. O Goiás também vem de uma situação bem complicada lá. O Goiás está com salários atrasados, tudo, né? Mas eu acho que a situação do Sport realmente é bem complicada, principalmente com os jogadores que a gente sabe que não vai jogar, né? Principalmente o Barleta ali, que sem dúvidas ajuda muito. Eu tô realmente assim, a gente vai torcer até o final, né? O torcedor ele tem que torcer sempre, mas realmente não tô esperançoso de uma vitória hoje não. Acho que o empate mais pra derrota ali. E você como influenciador, Edinho, e também como torcedor, né? Eu vou falar agora como torcedor mesmo do esporte. O Gilmar Dalpozo veio, faz um mês e pouquinho, né, que ele chegou, tá tentando aí colocar a equipe do jeito dele para jogar. O primeiro jogo já começou para mim errando, né, quando foi mudar lá tudo. No primeiro jogo, eu acho que teria que ter um pouquinho mais de paciência.
E aí tiveram outros jogos. Ele falou em poder de reação também, quando o Sport estava perdendo no último jogo por 2-0, foi buscar o empate. Mas assim, na minha opinião, na minha concepção, eu acho que ele não tem a identidade que o Sport precisa de um treinador mais enérgico, principalmente na situação que o Sport estava quando ele chegou, já não estava bem. E o Gilmar é muito tranquilo, não sei nos vestiários, né? Porque os vestiários a gente não tem acesso, não tem como ver como é que ele trata, né? Como é que ele fala com os jogadores lá. Mas dentro de campo é muito passivo, é muito calmo. Então, assim, eu não concordei, mas torço para que dê certo. Eu queria saber de você, como torcedor agora, se você concordou e o que é que o Sport precisa realmente, qual o estilo de técnico que o Sport precisaria para poder engrenar aí nessa Série B. Não, eu não concordei, né? Mas a gente tem que torcer, né? É como você falou, mesmo não concordando, muitas coisas a gente vai querer torcer, não vai querer ver o mal do time, né? Então, assim, eu acho que o Sport na Série B hoje é um dos times protagonistas, é um dos times que vai entrar para brigar para subir, né? Sempre vai ser assim, nunca vai ser um time que vai lutar para cair. Então, eu acho que tem que ter o protagonismo, tem que ter aquele técnico que vai para cima, aquele técnico que consegue fazer o time jogar para cima e não do jeito que o Gilmar joga. Eu acho que o Gilmar joga muito para trás. Como você falou, por exemplo, o primeiro jogo dele contra o Criciúma, ele fez 2 treinos, já quis botar o Sport com 3 zagueiros, né? Nem conseguiu entrosar o time, ainda não conseguiu pegar todos os jogadores ali, e ele já chega tentando fazer uma mudança brusca assim, um técnico que, querendo ou não, ele já chegou muito pressionado. Ele saiu daqui, a torcida realmente muito pressionada, então ele já chegou muito pressionado, então ele poderia ter feito simples ali, né, jogado junto com a torcida, porque a gente sabe que a torcida do Sport é muito complicada, nós torcedores do Sport somos muito complicados, somos chatos, enfim. E a gente tem que ser assim mesmo, porque senão o Sport chega numa situação que a gente não quer. Mas eu acho que eu não concordei, né, com essa contratação do Dalpozo, mas a gente tem que torcer. Infelizmente hoje a gente não vê que o time está tendo uma evolução. O Sport não consegue ter essa evolução que a gente esperava. Por exemplo, na minha opinião, com o Márcio Goiano, o Sport jogava melhor que hoje com o Dalpozo. Então, assim, de verdade é torcer que ele consiga realmente dar uma reviravolta aí, que calhe a boca de minha e de muitos torcedores também, né? Mas é complicado, porque realmente a gente não vê, assim, uma evolução. Eu acho que tem 2 jogos aí para ele, né? Esse agora contra o Goiás e o próximo em casa, acho que é contra o Cuiabá, se não me engano. Eu acho que são 2 jogos aí que, para ele, sem dúvidas, espero, né? Eu espero muito que seja decisivo, que ele consiga 2 vitórias aí, sei lá, e consiga realmente voltar a brigar lá em cima no campeonato. Mas eu acho muito difícil. E assim, contratações, como a gente está conversando aqui desde o começo do programa, o Edinho falou que precisa de um meio de campo realmente, camisa 10. O Gilmar Dalpozo também apontou isso, que precisa. Então, assim, fazer as mudanças necessárias. E por falar em mudanças necessárias, chegou um jogador novo no Sport, o zagueiro Kaique, e o Sport soltou um VT com os primeiros dias do atleta no clube. Gigante do futebol brasileiro, pela sua torcida, pelo estádio, pela Ilha do Retiro em si, pelos jogadores que já jogaram aqui também, que merecem estar na primeira prateleira do futebol brasileiro, e é o que vamos buscar. É sempre bom tá recebendo o convite de clube grande, né? Então a gente vem para cá no intuito de conseguir levar ao esporte à elite, onde o esporte merece estar. Vim aqui com o papel de desempenhar meu melhor futebol. E a torcida pode contar comigo de ser bem aguerrido, bem batalhador em todos os jogos, todas as bolas, todas as disputas. Espero conseguir levar o esporte na elite do futebol. Cara, eu joguei com o Iago Felipe quando eu estava subindo no profissional do Fluminense, bem novo. Então conheço ele, conheço o Diego, que estou chegando junto com ele, do Remo. E são caras bem profissionais, bem aguerridos, que vai nos ajudar também. Você tem também uma relação com o Diego Souza. Sim. Eu queria saber de onde vem essa relação, quando você disse para ele que estava vindo para cá, foi que ele falou, foi que ele referendou do clube também? Quando surgiu o convite, foi a primeira pessoa que eu falei, na verdade, né? Por saber a história dele aqui no clube, saber que ele é um dos maiores ídolos do clube. E ele, cara, passou todo mastigadinho, né? E falou que aqui é um clube de boa estrutura, bons profissionais. E chegando aqui, consegui ver que
certamente é sim. É uma estrutura bem, um clube grande, de estrutura boa, de bons profissionais e eu vou poder desfrutar bem da estrutura do clube para poder fazer bons jogos e botar o esporte na elite, como eu falei. Cara, eu busco estar sempre vivo no jogo, bem focado ali no que tem que fazer. Sou um cara bem ativo, que não gosta de perder disputa nenhuma, que não gosta de perder bola no alto, em cima, embaixo, tem que ganhar todas. Se busca ser aguerrido, batalhador para fazer um bom papel ali atrás. Série A é onde tem que estar, onde tem que estar brigando ali, porque é um clube gigante e merece estar disputando as melhores ligas.